Há quem diga que bandido bom é bandido morto. E no bate-papo de hoje, o Renan, que é missionário e capelão no presídio, vai nos provar algo bem diferente. Se liga nessa conversa. Eu quero voar com você nas alturas. Renan, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E, cara, você tem 26 anos e tem vivido, assim, bastante coisa com Deus, né? Em relação a ministério, Deus tem te usado em inúmeros lugares para você levar a palavra dele e em outros lugares também. Já é casado e é pai de um casalzinho de gêmeos, certo? Isso aí. E como que começou essa questão do ministério, né, com você? Você já é cristão de berço ou se converteu no meio da caminhada? Os meus pais são cristãos, Uhum. em questão de ministério em missões prisionais. Com 18 anos, o meu pai me levou para dentro de um presídio para, junto legal. com ele, fazer cultos. Eu fazia parte do louvor e ele pregava. As portas lá nessa cidade que eu morava, junto com eles, acabaram se fechando naquele presídio. Quando eu venho morar em Curitiba, as portas se abriram, a oportunidade surgiu no presídio. E a partir dali, então, a gente começou a buscar plantar igrejas dentro de presídio e Deus tem sido bom conosco. Você citou a minha idade e me parece que o ministério em presídio ele sempre foi daqueles que não tem o que fazer na igreja, bota para presídio, bota para o hospital, né? Alguém tem que fazer o serviço, né? E a gente está querendo quebrar esse paradigma, né? Que mesmo jovem, eu decidi estar num lugar onde eu imagino que Jesus estaria. Com certeza. Então eu vejo Jesus que estava no templo, estava em algumas partes da sua vida. Mas a grande maioria das aparições de Jesus são nas ruas, Sim. são em locais que demandam a demonstração viva do amor dele, né? E eu imagino que o Senhor estaria fazendo um trabalho dentro de presídio se ele estivesse aqui entre nós fisicamente, né? Mas a igreja é o corpo dele aqui, então, como igreja a gente está indo lá aos presídios. Que legal. E hoje você é ordenado a pastor? Hoje eu sou missionário da Igreja Batista do Bacaxiri, em parceria com a Convenção Batista Paranaense. Legal. O trabalho que temos lá são em 12 unidades prisionais e é muita demanda, é muito trabalho. Sim. E glória a Deus por isso, né? Que massa. Aqui em Curitiba temos 12 mil presos, em torno de 12 mil. Esse número varia para mais ou para menos, dependendo do mês. Mas 12 mil presos, né? Então eu brinco que a minha igreja é bem grande, né? 12 mil. Com certeza. É muito trabalho, né? E com relação ao presídio, você começou, então, teu pai te levou hoje para o presídio, mas você não era de Curitiba, você falou que veio para Curitiba. Isso, eu morava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, extremo sul do país, e logo que eu me casei em maio de 2014, em dezembro eu e minha esposa viemos morar aqui em Curitiba, debaixo de uma direção de Deus, e ali as coisas foram acontecendo, surgiram as oportunidades de estarmos ministrando em alguns presídios de menores, e após isso nos presídios feminino, haviam 2 na época, né, presídios femininos, e no masculino também. Então nós começamos a nos envolver na capelania prisional e a partir dali nós servindo mesmo, assim, o que precisa? Precisa que pregue, ir lá e pregava. O que precisa? Precisa só que abrace, a gente ia lá e abraçava. Entendi. Bem sentimento de servo, assim, no ministério. Após isso, a liderança notou em nós a frutificação, o empenho, a dedicação e acabou nos convidando a coordenar o trabalho, né? Hoje eu sou coordenador da Capelania Prisional Batista aqui em Curitiba e Grande Curitiba. Legal. Mas e com relação ao presídio, Deus já tinha falado com você anteriormente? Você já tinha recebido alguma palavra? Ou as coisas foram naturalmente acontecendo assim por conta do teu pai ter te introduzido nesse trabalho? Eu creio que nós precisamos olhar essa questão de chamado, porque eu creio que a tua pergunta está ligada a chamado, Sim. né? As pessoas me perguntam, Renan, você gosta de estar em presídio? Sinceramente, eu gosto de estar no shopping com a minha esposa e meus bebês. Na praia com a minha esposa e meus bebês. Porque eu gosto, a minha carne gosta disso. Entendi. A Bíblia fala em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua conforme propôs em seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa palavra se propõe no seu coração, fala de você decidir fazer algo. Sim. Não fala de você sentir de fazer algo. Filipenses 2, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus não se apegou a essa condição, seja a atitude de vocês. Se você ligar o seu chamado a sentimentos,
você não vai estar expressando um tipo de chamado cristocêntrico, porque em Jesus eu vejo um chamado claro de ele redimir a humanidade na cruz. Certo. E no Getsemane, o que ele estava sentindo? Sentindo de não ir. Sim. Ele fala, né, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Ou seja, a vontade dele era de não ir para a cruz, mas sim a tua vontade. Então, eu me propus no meu coração, eu determinei no meu coração, eu estou tendo uma atitude de servir Jesus dentro de presídio. Que legal. O ambiente lá não é bacana, né? O cheiro não é bom. Entendi. Não tem banho quente lá, então imagina o número de banho nesse inverno rigoroso de Curitiba. As condições são horríveis. Imagina um lugar que cabem 6 para dormir, tem 18, dependendo da unidade prisional. Então é um amontoado de gente que torna aquele ambiente, a palavra é essa, hostil. Sim, um ambiente hostil. Certeza. Então eu me proponho estar lá. É claro que quando a gente acaba colhendo, quando a gente acaba vendo a frutificação diante dos nossos olhos, aí brota a alegria, né? Aí brota aquele sentimento de, uau, que bom que eu estou aqui. Mas eu creio que chamado está ligado a nós pensarmos aonde Jesus estaria. Aonde Jesus estaria. Então, eu creio que ele estaria nesse tipo de ambiente, no hospital, na rua, cuidando do pobre, do preso, do que está com frio, do que está com fome. Eu creio que Jesus estaria inserido nesse tipo de gente, nesse tipo de ambiente. Com certeza. Cara, e assim, eu acho fascinante essa questão de a igreja hoje estar vivendo esse tempo, de estar saindo realmente das 4 paredes, entendendo o que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje. Né? E com essa toda a tua vivência dentro do presídio, eu creio que você já deve ter visto muita coisa lá dentro. Tanto boa quanto ruim. E eu queria que você compartilhasse algo assim, cara, que você fala, cara, isso realmente eu vi Deus fazer algo, digamos, impossível, algo assim que edificasse a vida, sei lá, de alguém, entende? Ou alguém que vai estar assistindo esse vídeo e fala, cara, eu quero fazer isso aí. Tem alguma coisa assim que você poderia compartilhar com a gente? Tem um caso de uma menina, não vou citar o nome dela por enfim, questão de segurança, mas logo que nós entramos nesse presídio, a diretora daquele presídio falou dela pra gente. Falou, olha, se vocês conseguirem resgatar essa menina, eu vou querer ouvir desse tal de Jesus que vocês tanto falam. Uau! E aí no primeiro culto que a gente foi fazer, a gente deu atenção para aquela menina, para ver quem era essa menina que era tão difícil assim de Jesus resgatar, né? E de fato, aos olhos humanos era impossível. Ela era uma menina que tinha surtos de raiva. Menina de 15 anos, imagine. Estava lá presa enfim. Ela tinha surtos de raiva. Um dia a gente chegou no culto e ela estava com as suas mãos enfaixadas porque ela havia dado soco em parede e tal. Um dia ela tentou quebrar uma lâmpada para se suicidar, comendo os pedaços da lâmpada. Caótico o negócio. E aí ela começou a tomar uma série de remédios. Eram 9, se não me engano, que ela tomava. Remédios fortes assim para acalmar ela. E a gente começou a discipular ela como todas as outras meninas, né, que estavam lá presas nesse presídio de menores. Começamos a caminhar com ela, a investir tempo com ela, né? É um trabalho que a minha esposa, a Eduarda, coordena. E ela largou de 9 remédios para 8 remédios e 7 remédios. E foi indo até que ela tomou o remédio que curou a alma dela, Jesus Cristo. E a partir dali ela parou de tomar remédios. Houve uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Paraná, onde a diretora pediu a palavra. Essa diretora pediu a palavra. Essa mesma diretora que disse, se recuperar essa menina, eu quero ouvir Jesus. Que massa. Lá na frente de diversas autoridades, ela pede a palavra e fala, olha, eu quero falar aqui do trabalho que esse casal tem desenvolvido. No caso, eu e minha esposa, sentados lá. A gente foi pego bem de surpresa, né? Havia uma menina que era impossível ela ser ressocializada, ser reintegrada à sociedade. Ela traz uma linguagem mais jurídica, mas resumindo, ela fala, era impossível essa menina viver de novo. Dá um jeito, né? E esses aqui, não sei como, conseguiram resgatar essa menina. Hoje ela é um dos exemplos nossos lá dentro. Hoje essa menina ajuda o trabalho religioso, o serviço religioso lá dentro. Tô certo? Ela fala, tá certo. E hoje essa menina, inclusive, é membro da Igreja Quadrangular, casada com o ministro de louvor da igreja, né? Já se passou um tempo, ela já é maior de idade e tal. E a obra, o milagre que o Senhor fez na vida dela, fantástico, assim, é só o Senhor mesmo. E a gente pôde evangelizar
Então, essa diretora também, por causa do testemunho de uma menina que o Senhor acabou tocando, resgatando ela do império das trevas, literalmente, né? Que legal. E, cara, daí diante de tudo isso, então, basicamente ela foi reintegrada à sociedade, sem oferecer nenhum risco. Sim, imagina, hoje uma menina que era assaltante, hoje ela é casada, hoje ela é membra de uma igreja, ela caminha com Jesus, ela frutifica, então ela está trabalhando. Então você vê que eu creio nesse tipo de cristianismo em que a consequência do viver do evangelho é melhorar a sociedade. Note que se essa menina não tivesse Jesus, provavelmente ela ainda estaria assaltando. Com certeza. Então é menos um assaltante e mais uma pessoa que senta do nosso lado na igreja e a gente se abraça, a gente se ama em Cristo Jesus. Então isso melhora a sociedade. Sim, com certeza. E hoje a gente está vivendo, cara, uma época, eu digo que tenebrosa no nosso país. Porque quando a gente fala em questão do preso, em questão do detento, a gente ouve muito, cara, um discurso, inclusive de muitos cristãos, que bandido bom é bandido morto. Ou, por exemplo, não quer estar lá, não faça coisa errada. Você que está lá, cara, você que está vivendo essa realidade de perto, sentindo o cheiro, às vezes vendo a dificuldade dos caras de perto. Qual que é a tua posição em relação a isso? Principalmente aos cristãos mesmo, sabe? Para ver o que você pensa disso, assim, sabe? Até para tentar mudar um pensamento que às vezes a pessoa tem errado em relação a isso, sim, sabe? Eu creio que essa frase bandido bom, bandido morto, quem nutre ela é porque não tem a plena consciência de quem essa pessoa é diante de Deus. Porque diante de Deus a Bíblia vai nos garantir que nós somos todos criminosos, todos pecadores. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se não fosse Jesus nos alcançar, a gente estaria longe do Senhor e diante dele seríamos criminosos. Sim. Não sei se todos os nossos ouvintes aí, a galera que faz parte do canal, já teve a oportunidade de andar de avião. Mas quando você anda no avião e você olha para baixo, você não consegue diferenciar um prédio de 40 andares para uma casinha de madeira da favela. Sim. Lá do alto ou é água ou é verde. Eu creio que se a gente conseguir fazer essa analogia em relação à nossa vivência com Deus, ela se enquadra muito bem. Por quê? Porque o alto grau de santidade de Deus, quando ele olha para a terra, um assassino é tão pecador quanto quem grita com a sua esposa. Quem desonra seus pais, quem mente, quem faz fofoca, quem come muito no domingo e comete pecado da gula. Sim. Por mais incompreensível que isso seja, diante de Deus é assim. Sim. Se não fosse Jesus Cristo nos salvar, nos alcançar e nos religar aos braços do Pai, seríamos criminosos. Então, o primeiro ponto é esse, a gente precisa enxergar de onde Deus nos tirou. Éramos bandidos diante de Deus. Outra coisa que me facilita muito arrancar esse discurso da minha mente é eu entender que eu preciso colocar Jesus no centro e não mais a minha vida. Porque se eu coloco a minha vida no centro para eu ver quem é melhor, eu vou me achar melhor. Por exemplo, eu nunca roubei. Então eu sou melhor do que quem roubou. Sim. Agora, se Jesus está no centro dessa medição, eu e o cara que rouba é tão pecador quanto. Então, isso me ajuda a ter mais misericórdia. Mas isso são questões espirituais. Eu estou falando de coisa aqui do céu. De repente, quem traz essa frase, bandido bom, bandido morto, vai falar que, tipo assim, já ouvi essa frase. Ó, Jesus, ele perdoa o bandido na cruz, mas não tira o bandido da cruz. E ele morre, então tem que morrer. Sim. Eu creio que não é tão simples assim. Porque, primeiro, Jesus não é contra a pena de morte. Quando Jesus delibera sobre pena de morte, que é aquela mulher adúltera, ele acaba por não inocentar, né? Ele fala, olha, onde estão os que te acusam? Eu também não te acuso, vai e não peques mais. Então ele é contra a pena de morte. Não era Jesus que deliberava sobre a morte do ladrão na cruz, né? E sim o Império Romano. O Império Romano deixou ele morrer. Sim, com certeza. Jesus, na hora, ele disse, olha, eu perdoo você, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então a ótica de Jesus em relação ao bandido, em relação a aquela mulher que era adúltera, mas que era um crime para a época, é um olhar de misericórdia. Eu fico imaginando, e eu conheci um menino na delegacia chamado Jonathan. O Jonathan, ele me mostrou
me contou um caso no fim de culto na delegacia. Naquele dia estava super lotada a delegacia, cabem 70, nessa delegacia tinha 180 homens. Nossa. Tava horrível. E o Jonathan, ele me fala assim, Renan, eu tô apavorado. E ele me fala, eu tenho 2 filhos, um de 1 ano e um de 3 anos de idade, e ele de 3 anos de idade é autista, tem um grau grave de autismo, e eu tô sem emprego há 2 anos, eu dependo de bico e tal, e aí eu recebi uma proposta para levar uma droga até o Batel, bairro Nobre de Curitiba. Sim. E a polícia me pegou nesse meio tempo, eu tô aqui agora. E meus filhos e minha esposa sem cobertura alguma, eu tô apavorado, aquele cara chorava demais, estava com uma Bíblia e a foto da família dele. Naquela hora, eu fiquei imaginando se fosse eu, com as oportunidades que o Jonathan não teve. Eu tive a oportunidade na minha vida de estudar, de ser crente desde pequenininho. Sim. Eu tive a oportunidade. Privilégio para pouco. Exatamente. E se eu não tivesse tido a oportunidade, talvez eu me conhecendo como eu me conheço, era eu lá preso. Então o que eu prescrevo para quem está preso hoje é misericórdia. Porque se fosse eu lá, não ia gostar que eu fosse tratado daquele jeito. Então, e para finalizar esse raciocínio, temos que entender que não existe pena de morte no Brasil. Então um preso, ele vai sair do presídio e vai voltar para a sociedade. Sim. Só que a forma com que ele vai voltar para a sociedade, hoje, na circunstância atual do presídio, ele sai de lá muito pior. Sim. Ele entra assaltante, ele sai de lá assaltante, assassino, homicida, enfim, ele sai pior. O que nós como igreja deveríamos fazer? Nós como, se eu não me engano, 41 milhões ou 61 milhões de evangélicos no Brasil, 61 se eu não me engano. Eu não tenho a estatística, mas cara, é muita gente. É muita gente. Se nós levantássemos uma voz para que o governo fizesse política pública de investimento, de plantação de indústrias dentro de presídio e escola dentro de presídio, porque o que tem de preso com o ensino fundamental incompleto é absurdo esse número. Absurdo. E nós já temos um dado de preso que trabalha e estuda em presídio, 97% dos presos que trabalham e estudam em um presídio que tem estudo e trabalho, 97% não reincidem no crime. Desses 97, 80% estão caminhando com Jesus. 3% só 3%. Voltou para o crime. Gente, temos que investir com educação e trabalho dentro de presídio. Isso só vai acontecer, o governo só vai fazer quando alguém se levantar clamando por isso. Sim. E aquela história, a gente precisa, cara, falar, a gente precisa amar o presidiário, o doente, a viúva, o órfão, mas a gente precisa sair do discurso, cara. Exato. A mesma coisa você falou, cara, eu tive uma atitude de sair, cara, do lugar de conforto, da zona de conforto, ter uma reação em relação a isso, falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não preciso ter um chamado específico para isso, mas eu preciso ter uma reação e fazer alguma coisa. E para você ter uma ideia, cara, eu sou um ex-detento. E se esse discurso fosse verdade, que bandido bom é bandido morto, eu provavelmente estaria morto. Então, e hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E foi a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, cara, que a minha vida foi transformada. E a primeira vez que eu senti que Deus falou comigo, cara, foi dentro de uma cela. Então, para você ver como que realmente Deus olha para o preso, para o detento, não como um preso, um detento, mas como um filho que ele ama, uma pessoa que ele ama, entende? Então é isso, cara. Muito obrigado, cara, por compartilhar a tua história com a gente. Eu creio, assim, que vai mexer com muita gente isso aí. E é isso. Queria deixar só um recado aí para a galera que nos assiste. Se você quiser fazer parte do nosso ministério, nós temos vagas, estamos precisando de gente para trabalhar. Legal. Então, né, não sei se tem como deixar um link aí. Tem. A gente vai deixar na descrição ali as redes sociais dele, vai deixar e-mail, contato dele. E daí você pode acessar, conhecer um pouco mais do trabalho dele, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém. Valeu. Amém. Obrigado. Valeu, cara. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e não esqueça de se inscrever, pois toda semana postaremos novos vídeos. E é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Eu quero